Isto é realmente o Brasil? 3 estudantes árabes, em comemoração à formatura da faculdade, planejaram uma viagem para 3 destinos, sendo os principais a China e a Coreia do Sul. O Brasil seria apenas uma escala. No entanto, contrariando suas expectativas, as viagens à China e Coreia foram repletas de frustração. As experiências nos países que mais esperavam as deixaram física e mentalmente exaustas. Elas encurtaram a estadia na Coreia e seguiram para o destino secundário, o Brasil. O Brasil deve ser igual, afinal, pensavam ao chegar. Mas, inesperadamente, a vida cotidiana brasileira as deixou confusas. Isto é realmente o Brasil? Então, um certo incidente abalou-lhes o coração. O Brasil se tornou um lugar especial, que as emocionou a ponto de chorar. O que exatamente na rotina brasileira as surpreendeu? E por que o Brasil se tornou um lugar tão especial para elas? Vejamos o que as mulheres árabes compartilharam sobre sua experiência. Eu, Nádia e Aisha, nós 3, planejamos uma viagem de formatura para criar memórias finais antes de concluirmos a universidade. Já que é uma viagem de formatura, vamos a um lugar especial, disse Nádia, animada. Éramos estudantes árabes que estudamos e criamos muitas memórias juntas. Após a formatura, cada uma seguiria um caminho diferente. Então, esta viagem tinha um significado especial. Que tal a América do Sul e a Ásia? A sugestão de Aisha nos fez arregalar os olhos. A América do Sul e a Ásia são ricas em história e cultura, com muitos pontos turísticos mundialmente famosos. Sentimos que seria uma ótima experiência. Eu definitivamente quero ir para a China. Eu respondi imediatamente. A China é um país com milênios de história, onde ainda existem monumentos grandiosos e cultura tradicional, especialmente a Grande Muralha, né, que eu sempre sonhei em ver. Caminhar na muralha, que vi inúmeras vezes em livros e filmes, seria como um sonho. Além disso, a Cidade Proibida, os guerreiros de terracota em Xi'an e os jardins clássicos de Suzhou, há muito para se ver. Então eu vou para a Coreia do Sul, Aisha disse com convicção. A Coreia está muito popular no mundo inteiro. Dramas, K-pop, beleza, tudo está na vanguarda. Aisha sempre foi fã de K-dramas e sonhava em comer autêntica comida coreana e visitar os locais de filmagem. A cultura tradicional coreana também parecia interessante. O Parque Nacional de Seoraksan e o Palácio Gyeongbokgung, que preservam a paisagem histórica, eram lugares que eu queria visitar. E eu? Nádia hesitou um pouco, mas sugeriu: já que vamos para a Ásia, que tal uma parada no Brasil? É verdade, mas o Brasil parece realmente ser só uma escala, eu comentei. A Aisha também concordou. Sim, minha impressão do Brasil se resume a carnaval e futebol. Honestamente, não sinto um grande apelo. Sim. E a comida? Não consigo pensar em nada tão representativo quanto a da Coreia ou China. A história e a cultura também não parecem ter o mesmo impacto que a China ou a Coreia. Nós, eu e Aisha concordamos. Afinal, é ao lado da China e da Coreia, então é um bom lugar para uma parada rápida. Assim, decidimos que a viagem seria uma curta escala no Brasil no final da viagem, sendo os principais destinos a China e a Coreia do Sul. O Brasil seria apenas um lugar para passar. A rota da nossa viagem de formatura foi decidida: China, Coreia do Sul e Brasil. Para garantir o sucesso da viagem, cada uma de nós se preparou usando seus pontos fortes. Eu fiquei responsável pelas reservas de restaurantes, Nádia pelos hotéis e Aisha pelo transporte. Com os preparativos completos, finalmente chegou o dia da partida, cheias de expectativa, né? Da janela do avião, vimos um mar de arranha-céus que parecia infinito. Chegamos finalmente. China, descemos, animadas, no aeroporto de Pequim. Após o procedimento de imigração, a cidade enorme se abriu diante de nós. O tamanho da China é realmente diferente, hein, Nádia disse, com os olhos brilhando pela paisagem. Nossos corações estavam cheios de expectativa. Pegamos um táxi para o hotel, fizemos o check-in e decidimos dar uma volta. Mas, não muito depois de sair, não pudemos deixar de franzir a testa. Ei, não está sentindo um cheiro ruim? Aisha perguntou, cobrindo o nariz. Um cheiro peculiar pairava por toda a cidade. O cheiro de gases de escape misturado a um odor desagradável como lixo invadiu o ar.
sacos de lixo estavam empilhados nas laterais das estradas e o cheiro se espalhava com o vento. Eu queria andar um pouco mais, mas não aguento. Nádia suspirou. Tivemos que voltar para o hotel mais cedo. A atmosfera da cidade, com seu cheiro forte e multidão, começou a nos fazer sentir que a China era diferente do que imaginávamos. Na manhã seguinte, pegamos o trem de alta velocidade chinês para ir à tão esperada Grande Muralha. Dizem que usa a tecnologia mais avançada do mundo e estávamos animadas desde antes da partida, conversando sobre como era mais rápido que o TGV. No entanto, ao chegar na estação, essa expectativa se desfez. A plataforma estava lotada de pessoas, ninguém fazia fila e quando o trem chegou, todos se empurraram para dentro. Quando finalmente conseguimos nos sentar, relaxamos, mas o cheiro que pairava no vagão nos fez prender a respiração. Restos de lanches, garrafas PET vazias e até espinhas de peixe estavam espalhados ao redor. Havia pessoas fumando no corredor e crianças pulando nos assentos com sapatos. O homem ao lado falava alto ao telefone. Este é o trem de alta velocidade mais avançado do mundo? Olhamos umas para as outras, sem palavras, confusas com a diferença na etiqueta pública. Tivemos apenas que suportar o longo tempo até o destino. Finalmente chegamos ao destino e fomos para a Grande Muralha. Ao chegar ao topo, a vista era de fato espetacular. A enorme estrutura, com milênios de história, nos deixou maravilhadas por um instante. No entanto, a multidão de turistas falando alto e o lixo espalhado por todo lado diminuíram a emoção. Havia tanta gente que era impossível tirar fotos tranquilamente. E pior ainda, turistas locais olhavam para nós com curiosidade e de repente tentavam tirar fotos nossas. Viemos visitar um lugar famoso, mas nos sentimos observadas como se fôssemos animais raros. Já chega de China, Aisha murmurou. Nossos corações estavam cheios de desilusão devido à grande diferença entre a expectativa e a realidade. A China que vimos e imaginamos nos livros e filmes era muito diferente da que estávamos vivenciando. Mesmo tentando entender as diferenças culturais, não pudemos deixar de sentir um grande descompasso. Mas a Coreia do Sul deve ser diferente, não é? As palavras de Nádia acenderam uma ponta de esperança. Apesar da má experiência na China, a Coreia era um país de cultura diferente. Pelos K-dramas e K-pop, tínhamos a imagem de coreanos educados. Talvez a Coreia fosse um lugar dos sonhos. A Aisha estava especialmente ansiosa por sua peregrinação K-pop, pois sonhava em visitar lugares com pôsteres de seus ídolos coreanos favoritos. Ao chegar na Coreia, a cidade era brilhante e agitada. Pôsteres e mercadorias de K-pop estavam por toda parte, aumentando nossa expectativa. As ruas organizadas aumentavam ainda mais nossa expectativa. Uau! Parece realmente um mundo de K-drama, Aisha disse alegremente, tirando fotos. Mas essa expectativa se desfez rapidamente. Para provar a autêntica comida coreana, pegamos um táxi até um famoso restaurante coreano. Quando dissemos o nome do restaurante ao motorista, ele sorriu e perguntou se éramos turistas. Sim, estamos ansiosas pela comida coreana, Aisha respondeu. Naquele momento, não percebemos a intenção oculta por trás do sorriso do motorista. Ao chegar ao restaurante, o taxímetro marcava um valor exorbitante. Claramente, ele havia dado uma volta e nos cobrado uma tarifa de turista. O motorista insistiu que era a tarifa normal. Tivemos que pagar, resignadas. Fomos completamente enganadas. Com raiva reprimida, entramos no restaurante. Os funcionários nos receberam calorosamente. No entanto, quando dissemos que queríamos pedir comida halal, permitida ou vegetariana, a atitude do funcionário mudou drasticamente. Que sentido faz vir à Coreia e não comer barriga de porco? Samgyeopsal. Experimente, é delicioso. Todos os coreanos comem. Era como se tivéssemos dito algo extremamente rude. Mesmo explicando pacientemente as razões religiosas, o funcionário continuou a nos pressionar a comer pratos de porco. Sua atitude, que não tentava entender nossa cultura e crenças, nos feriu. No final, desistimos. E quando estávamos prestes a sair do restaurante, algo inacreditável aconteceu. Nos pediram para pagar a conta, mesmo sem termos pedido nada. Está brincando? Não vamos pagar. Nunca mais voltaremos a este lugar.
Aisha saiu do restaurante, furiosa. Assim que saiu, Nádia começou a chorar. Estou farta! Eu estava tão ansiosa! As lágrimas dela também pesaram nossos corações. Mesmo assim, pegamos o trem de alta velocidade coreano para o próximo destino. Mas a decepção continuou. Restos de lixo do passageiro anterior estavam espalhados ao redor, havia alguém dormindo no corredor sem sapatos e jovens tocavam K-pop alto sem fones de ouvido. A falta de etiqueta pública nos abateu novamente. Porque ninguém os impede. O vagão estava barulhento e o estresse aumentava. O Brasil deve ser igual. Afinal, Aisha disse, exausta. A expectativa por uma viagem à Ásia havia desaparecido completamente em nossos corações. A diferença entre a fantasia e a realidade só nos deixou com suspiros profundos. A realidade que vimos nesta viagem estava muito distante da Coreia dos sonhos que havíamos pintado. Estávamos esgotadas. Em relação ao último destino, o Brasil, não tínhamos mais nenhuma expectativa. As decepções até agora tinham sido tão grandes que tínhamos medo de ter novas esperanças. Provavelmente serão ruas cheias de lixo e pessoas barulhentas sem modos, pensamos, e chegamos ao Brasil. No entanto, no momento em que descemos do avião e entramos no aeroporto, sentimos que algo estava diferente. O primeiro a nos surpreender foi o interior inacreditavelmente limpo do aeroporto. Não havia sequer um pedacinho de lixo. O banheiro parecia um hotel de luxo, brilhando. As paredes e o chão estavam limpos. Talvez tivesse um desodorizante, pois não havia cheiro desagradável. Isto é brincadeira, não é? Isto é realmente o Brasil? Olhei para mim mesma no espelho, em descrença. Além disso, os funcionários do aeroporto sorriam e acenavam com a cabeça enquanto passávamos bem-vindas, bem-vindas ao Brasil. Ficamos surpresas. Nos países anteriores, até os funcionários da imigração estavam com o rosto inexpressivo e eram frios. Mas no Brasil, fomos tratadas como convidadas especiais. Na área de espera, todos estavam em filas organizadas. Não havia a cena de pessoas sentadas no chão ou espalhando bagagens que tínhamos visto na China e na Coreia. Do aeroporto, fomos para o hotel para fazer o check-in. Bem-vindas, sejam bem-vindas ao nosso hotel. A funcionária nos recebeu com um sorriso gentil. Sentimos uma recepção sincera. Naquele sorriso, as senhoras são muçulmanas? Por um instante ficamos tensas. Na China, fomos fotografadas como se fôssemos criaturas raras. Na Coreia, nossa fé foi ridicularizada. Ficamos preocupadas que algo desagradável fosse acontecer novamente. No entanto, a funcionária sorriu e explicou: nosso hotel tem uma sala de oração. Posso acompanhá-las até lá. Além disso, temos um menu halal certificado. Por favor, nos avisem a qualquer momento. Fomos bem-vindas. Nádia disse com a voz trêmula. Naquele momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Que alegria! Nos países anteriores só senti angústia, mas no Brasil fomos respeitadas desde o início. A Aisha também chorou em silêncio. Ao nos ver chorar, a funcionária pareceu surpresa, mas percebeu algo e com uma voz gentil nos entregou a chave do quarto e disse: descansem bem no quarto. O tratamento da funcionária encheu nossos corações de calor. Embora tivéssemos passado por dificuldades na China e na Coreia, estas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Tão inesperadamente, descobrimos a consideração neste lugar, o Brasil. A gentileza deste lugar estava curando, pouco a pouco, nossos corações feridos. Sentimos que as expectativas e esperanças que tínhamos perdido na viagem estavam voltando. Depois de nos recuperarmos um pouco no quarto do hotel, Nádia sorriu e disse: estou com fome. Embora soubéssemos que o hotel oferecia um menu halal, já que estávamos no Brasil, decidimos sair para comer. Para ser honesta, ainda não tínhamos total confiança, então não tínhamos grandes expectativas em relação à culinária brasileira. Na China, ficamos desapontadas com restaurantes sujos e serviço indiferente. Na Coreia, nossa religião foi desconsiderada e fomos forçadas a comer algo que não queríamos. Vamos entrar em qualquer lugar, então, começamos a procurar um restaurante com esse pensamento leve, mas logo percebemos algo. Ei, não é estranho? Não tem lixo na rua,
Nádia exclamou surpresa. Na China e na Coreia, era normal ver lixo espalhado pelas ruas, mas nas ruas do Brasil não havia um único papel. Em pouco tempo, encontramos um restaurante com certificação halal. Assim que entramos, um funcionário nos recebeu com um sorriso. Bem-vindas! As senhoras gostariam de pratos halal? Como você sabe? Nosso restaurante preparou um menu halal para que os clientes muçulmanos também possam desfrutar de nossa comida com tranquilidade. O funcionário respondeu com uma voz calma. Depois de nos sentarmos, ele nos explicou o menu detalhadamente. Hesitantemente, coloquei um pedaço de bife acebolado halal na boca. O molho rico e a carne macia derreteram na boca. Que delícia! A cada mordida, eu me sentia feliz. Nádia e Aisha também provavam a comida com os olhos brilhando. Na Coreia, tivemos tanta dificuldade para comer, mas no Brasil pudemos comer de forma tão fácil e segura. Após a refeição, caminhamos pela rua. Aisha parou e disse: olhem, até essa loja de conveniência é muito limpa. O interior da loja estava bem organizado e os produtos estavam dispostos de forma linda. Comprei um lanche e a caixa registradora inclinou-se educadamente e disse obrigada. Na manhã seguinte, fomos para a sala de café da manhã do hotel. Era um buffet. Ei, tem pratos com certificação halal, Nádia apontou. Começamos a sentir que o Brasil era um lugar realmente incrível. Começamos a sentir que poderíamos nutrir expectativas neste lugar com tranquilidade. Para ir de São Paulo ao nosso próximo destino, pegamos o trem de alta velocidade. Como seria o trem de alta velocidade brasileiro? Estávamos um pouco apreensivas devido às péssimas experiências nos trens de alta velocidade da China e da Coreia. Provavelmente será um vagão cheio de lixo e rodeado de pessoas barulhentas sem modos. Talvez nem tenhamos lugar para sentar e teremos que nos espremer, comentamos, enquanto nos dirigíamos à estação. Mas, ao chegar à plataforma, soltamos um suspiro. Isto é realmente uma estação? Nas estações da China e da Coreia havia muito barulho e a plataforma ficava cheia antes mesmo do trem chegar. Mas na plataforma do trem de alta velocidade brasileiro, os passageiros faziam fila em silêncio. Olhem, todos estão fazendo fila direitinho. Olhando ao redor, as pessoas com bagagens grandes colocavam-nas à frente para não atrapalhar. As crianças também estavam de mãos dadas com os pais. Nenhuma corria por aí. Quando o trem chegou, a porta parou exatamente na frente da fila. E, até que todos que iam descer saíssem, todos os passageiros esperaram em silêncio. Era uma cena inimaginável em nossas experiências anteriores. Isto é controlado por máquina? Não. Ouvi dizer que o maquinista ajusta manualmente. Subimos no trem surpresas. Ao nos sentarmos em nossos assentos designados, ficamos ainda mais chocadas. O vagão era limpo como o lobby de um hotel de luxo. Os assentos estavam limpos e as janelas não tinham nenhuma mancha. Não havia lixo no chão e nenhum cheiro. Pelo contrário, pairava uma leve fragrância suave. Que alívio! Aisha respirou fundo, com uma expressão relaxada. Os passageiros estavam todos silenciosos. Os sons de conversas eram baixos, para não incomodar os outros. Quem recebia uma ligação ia para a área de conexão do vagão para falar. Finalmente parece que estamos em uma viagem, Nádia disse, encostando-se ao assento. Até agora, nossas viagens tinham sido de luta contra a multidão, o barulho e os cheiros desagradáveis. Mas no trem de alta velocidade brasileiro, pudemos finalmente relaxar e aproveitar o trajeto. Eu gostaria de ficar sentada aqui para sempre. Aisha fechou os olhos, relaxando de verdade. Mergulhadas nesse espaço confortável, sentimos novamente a beleza do Brasil. Ficamos profundamente impressionadas com o alto padrão do trem, de alta velocidade brasileiro. Era completamente diferente dos países asiáticos que tínhamos visto até agora. Percebemos que a etiqueta e a consideração das pessoas tornavam possível um espaço de viagem tão maravilhoso. Desde que chegamos ao Brasil, ficamos constantemente surpresas com a diferença de cultura e costumes. Mas o que era ainda mais inacreditável era a qualidade das pessoas brasileiras. Foi quando estávamos andando pelas ruas de São Paulo. Estávamos a caminho de nosso destino, mas a função de mapa do celular parou de funcionar e nos perdemos. O que faremos?
Vamos perguntar a alguém? Perguntei às outras duas. No entanto, nos lembramos de nossas experiências na China e na Coreia, onde muitas vezes fomos ignoradas ou tratadas com frieza ao perguntar. Estávamos preocupadas que o mesmo acontecesse no Brasil. Neste momento, uma senhora idosa por perto percebeu nossa aflição e nos abordou gentilmente. Tá tudo bem? Aonde vocês querem ir? Quando dissemos a ela nosso destino, a senhora disse: é um pouco longe daqui. Eu as levo. E nos guiou até o destino. Sua atitude de ajudar sem esperar nada em troca nos emocionou profundamente. Uma gentileza assim jamais aconteceria na China ou na Coreia, não é? O sussurro de Nádia estava cheio de profunda emoção. Na verdade, tínhamos planejado encurtar a estadia na Coreia em um dia e terminar a viagem rapidamente. Mas decidimos estender nossa estadia no Brasil. Foi então que surgiu um problema. O hotel que havíamos reservado estava lotado. Ficamos sem saber o que fazer por um instante, mas a funcionária da recepção reagiu com um sorriso calmo. Ela imediatamente encontrou outros hotéis da rede e fez uma reserva para nós. Imagino que tenham muitas bagagens. Vou chamar um táxi para vocês. Ela nos deu uma atenção completa, pensando em nossa situação, e até a chegada do táxi ela ficou na recepção, se despedindo de nós. Muito obrigada, agradecemos profundamente. A funcionária sorriu gentilmente e respondeu: de nada, voltem ao Brasil. Sentimos que a gentileza das pessoas deste lugar não era apenas etiqueta, mas uma consideração vinda do coração. Aquele calor que naturalmente estendia a mão para quem estava em dificuldade nos comoveu. Por que eles são tão gentis? Não encontramos a resposta para a pergunta de Nádia. Apenas sentimos que era ótimo termos vindo para este lugar. Sentimos isso do fundo de nossos corações. Foi quando pegamos o metrô. O vagão estava em silêncio. Os passageiros liam livros ou olhavam seus celulares, passando o tempo com boas maneiras. Era uma atmosfera pacífica, inimaginável nos trens da China ou da Coreia. Depois de um tempo, uma pessoa idosa entrou no vagão. Eu me levantei sem hesitar, pronta para ceder o meu assento. Nesse momento, o homem brasileiro sentado ao meu lado também se levantou e disse gentilmente: você pode ficar sentada, eu cedo o meu lugar. Ah, fiquei surpresa. Percebi que ser gentil com os outros não era algo especial no Brasil. O idoso ficou sem jeito, mas acenou para nós duas, dizendo: obrigada, vocês são pessoas gentis. Ao vê-lo, senti novamente que a gentileza dos brasileiros não vinha do governo ou de regras, mas do fato de que cada um pensava sempre no outro. Na China e na Coreia, eu tinha pensado inúmeras vezes: por que ninguém ajuda? Mas no Brasil, era um lugar que me fazia sentir: por que são tão gentis? E a cada vez eu sentia que meu coração, que desconfiava constantemente, estava se derretendo pouco a pouco. Nesse dia, também aproveitamos o passeio, caminhando pelas ruas. Nesse momento, uma criança à nossa frente deixou cair algo do bolso. Espere. Corri imediatamente e entreguei o objeto caído à criança. A criança sorriu e disse: obrigada. Depois acenou dizendo: divirtam-se, e correu de volta para a mãe. No momento em que vi aquela cena, percebi de repente que eu estava inconscientemente agindo como uma brasileira. Antes, mesmo que eu notasse alguém desconhecido deixando cair algo, talvez eu tivesse ignorado, pensando que não era problema meu. Mas agora, eu estendi a mão proativamente. Era como se a consideração dos brasileiros tivesse se infiltrado em nossos corações pouco a pouco. Na viagem à China e Coreia, tínhamos nos fechado inconscientemente. Mas a cada contato com o calor humano dos brasileiros, as feridas em nossos corações eram curadas pouco a pouco. Recuperamos a capacidade de confiar nos outros e o calor em nossos corações. O Brasil é realmente um lugar incrível. Pensamos do fundo de nossos corações, aproveitando ao máximo o nosso tempo restante no Brasil. As experiências neste lugar mudaram muito nossos valores. De volta a São Paulo, enquanto observávamos a paisagem noturna da cidade a partir de um mirante do vale, Nádia disse de repente: ei, achamos que o Brasil seria apenas uma escala, não foi? A paisagem noturna de São Paulo brilhava como se estivesse salpicada de joias.
A cena tecida pelas luzes dos edifícios altos era completamente diferente da paisagem noturna que vimos na China. Os prédios organizados, as estradas lindamente sinuosas e a paisagem urbana sem fim, a beleza era como uma pintura. Ficamos em silêncio por um momento, hipnotizadas pela vista, mas as palavras de Nádia tocaram estranhamente meu coração e eu sorri. É verdade, mas na verdade acabou sendo o prato principal desta viagem. No plano original, o Brasil era apenas uma parada rápida na viagem à China e Coreia. Nossos objetivos eram visitar a Grande Muralha ou os locais de filmagem de K-dramas. Em comparação, o Brasil era apenas já que estamos por perto, vamos dar uma olhada. No entanto, agora esse pensamento parecia uma mentira. Tudo o que experimentamos no Brasil foi o maior ganho para nós. As ruas limpas, não importava onde fôssemos, a recepção amigável em todas as lojas que entrávamos. Comer, viajar, hospedar-se, tudo era livre de estresse. Ficamos surpresas com a comida halal deliciosa, emocionadas com a conveniência da loja de conveniência e chocadas com o silêncio do trem de alta velocidade. E o mais importante, o calor humano dos brasileiros ficou profundamente gravado em nossos corações. A senhora que nos ajudou quando estávamos perdidas, a funcionária que providenciou um hotel alternativo e o ato natural de ceder o assento no metrô para os mais velhos. Nossos corações foram preenchidos pela gentileza do povo brasileiro. Eu não quero voltar, a Aisha sussurrou. Nós voltaremos. Voltaremos no próximo ano também, todos os anos. Nós três voltaremos ao Brasil uma vez por ano. Concordamos com a sugestão sem hesitar. No dia de voltar para casa, conversamos calmamente no balcão de check-in do aeroporto. Vamos pesquisar mais sobre o Brasil quando voltarmos. Também quero aprender sobre a história e a cultura. Sim, e vamos compartilhar o calor que sentimos no Brasil com as pessoas ao nosso redor. Quando o avião deixou a pista, olhei para a paisagem de São Paulo pela janela e disse suavemente: foi tão bom ter encontrado o Brasil. O Brasil não era mais um acessório. Em vez disso, tornou-se um lugar especial para nós. E não era algo que terminaria com uma única viagem. Ao voltar para casa, mantivemos nossa promessa de visitar o Brasil todos os anos. Novas estações, novas cidades, novas experiências. Quanto mais o conhecíamos, mais éramos atraídas por seu charme. A cada visita, descobríamos novos encantos do Brasil. Ver as praias no Nordeste na primavera, participar de festivais vibrantes no verão, explorar a Amazônia no outono e relaxar no Sul no inverno. Assim, ao conhecer as diferentes faces do Brasil em cada estação, entendemos mais profundamente este país. E a emoção que sentimos na primeira viagem ainda brilha em nossos corações.